estamos de volta com o podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje vai ser realmente uma conversa muito agradável, porque a gente vai tratar de dois eventos importantes, né, que o Sindicato dos Médicos, junto com o NANGE e a Federação Médica Brasileira, está trazendo para a nossa cidade, né, que já desponta, né, a nível nacional e internacional como um grande local de eventos, né, e de turismo. Então, para isso, a gente está preparando esses dois eventos. E isso, a gente trouxe aqui dois representantes da comissão organizadora, né, um representando aqui a comissão organizadora pelos médicos e também a acadêmica que vai estar aqui falando pelo NANGE, né, que estão sendo os grandes organizadores desse evento. Então, eu estou falando do segundo Congresso Acadêmico Sindical da Federação Médica Brasileira e da Conferência Internacional de Sindicatos Médicos. Por isso, a gente está trazendo aqui o acadêmico, ex-acadêmico, agora médico, né, ex-acadêmico, Fernando Melo, doutor Fernando Melo, e a acadêmica, né, futura doutora, Maria Eduarda, né? E aí a gente vai bater esse papo aqui. Eu queria passar a palavra para a Eduarda, saudar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando e depois Fernando também. É um prazer estar aqui hoje com o Dr. Tarcísio, com o Dr. Fernando, conversando sobre algo que nós estamos fazendo com muito carinho há muitos meses, né? Que é o planejamento desses dois eventos que vão ser integrados em tempo, né? Mas vão ser eventos maravilhosos. Eu, como estudante, Maria Eduarda Italiano, né? Eu tenho visto o esforço de cada um para que a gente faça um evento perfeito. E a gente vai trazer aqui um pouco dos spoilers e das novidades, né, que a gente tem para todos vocês, estudantes e também médicos que estarão presenciando nossa conferência e nosso congresso. Isso mesmo, serão dois grandes eventos que ainda teremos esse ano, com participação do Sindicato dos Médicos, do Núcleo de Acadêmicos, da Federação Médica Brasileira. Muito obrigado, professor, mais uma vez pelo convite e um grande prazer estar junto com o Eduardo aqui, falando um pouquinho sobre isso. A gente vai aprofundar, inclusive dar uns spoilers aí da programação, não pode, até porque é uma programação prévia, mas já está tudo montado para os dois eventos. Mas antes, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, que são jovens que estão iniciando na caminhada, né, da nossa profissão, né, Fernando já atuando como médico e Eduarda se preparando, né, para entrar no internato, Eduarda, não? Ainda vai entrar no internato. Ainda vai entrar no Mas internato. assim, eu fico feliz de saber que os estudantes, eles estão bem interessados, principalmente nessa questão científica, dessas jornadas, das ligas, né? E aí o NANGE, que é o nosso núcleo, né, tem grandes membros, né? E a Eduarda é uma dessas pessoas que tem nos ajudado muito. Na visão de vocês, qual é a principal relevância, né, de ter evento desse tipo? Porque esse evento ele é diferente. Ele trata da questão sindical, né? Tanto o segundo congresso acadêmico, que Fernando, inclusive, esteve presente no Pará, viu como é, né? E a conferência internacional, que é de sindicatos, né? Nós vamos fazer a 6ª conferência. Essa conferência, no ano anterior, aconteceu em Alicante, na Espanha. Então, assim, são duas coisas novas. Então, qual é essa relevância de ter eventos desse tipo, assim, né, tratando desses temas, que vocês já sabem quais são os temas, né, para os futuros médicos, os recém-formados? Isso. Eu acho, inicialmente, né, que esse congresso é inovador aqui no nosso estado. A gente nunca viu algo parecido. E, apesar de estarmos acostumados a receber grandes congressos nacionais na área da medicina, eles são muito fragmentados. Então, a gente tem congressos de áreas segmentadas. Mas a gente nunca teve um congresso sindical e muitos estudantes não sabem do que se trata, né? Toda essa luta sindical, todos os temas das palestras, eles vão funcionar muito bem porque eles vão trazer temas com pessoas que estão entendendo de questões diretas da residência médica, da defesa dos nossos direitos e deveres, que muitos de nós a gente não tem esse contato durante a formação acadêmica. Então, primeiro, né, apesar de ter a parte científica, que nós gostamos bastante. É uma novidade que o nosso congresso aqui na Paraíba está pensando, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar essa jornada.
Isso mesmo. Essa jornada ela foi pensada no Pará, né, no último congresso, e a gente vai conseguir, junto com o pessoal do Pará e também com o pessoal do Ceará, colocar para frente todo esse sonho, né, que eles pensaram inicialmente, e a gente vai conseguir trazer trabalhos científicos voltados a entender a voz daqueles estudantes e o que é que eles acham sobre cada temática que será escolhida. Então, vai ser um congresso que não vai apenas expor, ele também está ali para ouvir a opinião de cada um dos estudantes. Isso é o que eu acho que é mais inovador e mais interessante no nosso evento. Excelente. A gente teve o congresso do ano passado, né, professor, que foi o congresso de Belém, que aí eu pude participar, assim, logo após eu ter me formado, poucos meses depois, e foi um congresso grandioso, trazendo grandes aprendizados sobre questões trabalhistas, sobre o dia a dia, direito médico um pouco, são questões que às vezes a gente não vê muito, tanto na Formação faculdade como em médica, né? congressos. Falar um pouquinho sobre formação médica, e é isso que a gente quer trazer um pouco e mais, talvez, para cá aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. Tanto no segundo Congresso Acadêmico Sindical, como na sexta conferência. Trazendo visões tanto de quem está aqui, em João Pessoa, quem está em outros locais do Brasil, como também visões de pessoas de outros países. E integrando em conjunto com essa questão da jornada científica e trazer também trabalhos para esses eventos, para esses congressos. E são eventos que vão trazer temáticas desde residência, do ENAD, do ENARE, do ENAMED, questões todas essas que hoje Extrema têm importância. envolvido o dia a dia, desde o acadêmico ao recém-formado, ao médico também, questões da prova de proficiência e todas essas, e o piso salarial que está aí em alta. Isso. Assim, a gente fica feliz porque o movimento sindical, de certa forma, ele teve uma grande evolução, né, a nível de Brasil, né? A Federação Médica Brasileira, ela deu um grande salto de qualidade quando ela percebeu, na verdade, que os médicos, eles têm uma preocupação muito grande, né, com a parte trabalhista, mas a gente não pode deixar de lado também de oferecer, né, importantes espaços de formação científica também. Então, assim, o movimento sindical, visando se atualizar, né, visando se modernizar, né, dentro do novo sindicalismo médico, a gente acha que os estudantes, eles são realmente um agente transformador dessa visão, né, porque eles serão os futuros médicos e na hora que a gente coloca o sindicato, né, junto deles, né, através dos seus núcleos acadêmicos, né, a gente está permitindo que vocês, jovens médicos, vocês acadêmicos, tenham essa visão de que sindicato também pode fazer muito pela formação médica. Com certeza. Tanto, né, que Fernando já colocou aqui, né, a questão da programação, né, do Congresso Acadêmico Sindical, né? E aí para que fique bem claro, assim, e a Eduarda já tocou também, a questão da jornada. Ela vai acontecer simultaneamente, vai ter espaço para que os acadêmicos escrevam seus trabalhos, é assim que vai funcionar? Isso. Isso, perfeito. Ela vai acontecer de forma simultânea ao evento. A gente vai deixar exposições de trabalhos que aqueles estudantes, aqueles médicos também trouxeram para a nossa jornada e todos vão ter acesso a todas essas palavras, né, escritas com tanto valor, né, a todos os temas que iremos colocar lá no nosso site. Serão avaliados por uma banca, como se fosse um congresso científico mesmo. Isso, todos serão avaliados por nossa banca científica, que vai ser composta por médicos e por médicos experientes nessa avaliação de trabalhos. Vai ter uma comissão, né, como a gente viu, né, que vai receber esses trabalhos, submeter esses trabalhos, avaliar esses trabalhos, formado por médicos, inclusive, de outros estados, não é isso? Isso. Teremos participantes do Pará, do Ceará e de vários outros estados, com toda certeza. Aí a gente já agradece a nosso amigo Hugo, né, que é um Com grande certeza. Isso. batalhador lá no Pará, né, participou da organização do congresso lá no Pará, junto com o Sindicato dos Mestres do Pará, né, meu amigo Valdir, meu amigo Wilson, que estão assim também nessa vanguarda de ver os estudantes como um grande parceiro, Sim. né, na mudança do pensamento do movimento sindical, né?
E aí, considerando esses desafios enfrentados pela saúde, né? E qual é o papel, e aí é uma pergunta agora, né? Qual é o papel que vocês acreditam, né, assim, que o movimento sindical vem se propondo a apresentar, né, nesse congresso, assim. A gente está falando do Congresso Acadêmico Sindical, né, e por coincidência, né, eu fiquei feliz que a conferência, né, de sindicatos, né, internacional acabou caindo aqui para João Pessoa também, porque antes ia ser no Ceará, mas Isso. veio para nossa cidade, né, e eu acho que vai, como assim, um vai dar continuidade ao outro, né? É verdade. O novo sindicalismo médico, né, a gente tem mostrado, né, e visto isso, principalmente dentro do NANGE, de nossas aulas próprias, de toda a conversa que nós temos com os membros, de que ele deve andar junto com os acadêmicos, porque existe um novo cenário, né, que vem nascendo e tudo mais, com as novas universidades, com os novos integrantes, com as novas profissões dentro da medicina e com a inovação científica também, a inovação na saúde. Então, a gente vai falar sobre isso e também falar, né, sobre as integrações, como, por exemplo, a integração, o papel da mulher, né, hoje em dia. A gente sabe que tem mudado o perfil dos médicos, tendo um maior número de mulheres. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os cursos online, sobre as residências médicas, sobre as pós-graduações, sobre a forma de atuação, além da residência médica. Então, todos esses são temas que são inerentes aos estudantes e também ao sindicalismo médico. Além disso, queria mandar também um abraço para a Arina, do Ceará, que também está presente, nos ajudando com Demais. o Coimbra, e também para a Sara, que também é do Pará, né, e está nos ajudando também nessa programação. Perfeito. Eu queria até aproveitar e pedir para que fosse colocado aqui no nossa TV a programação, para dizer assim, apesar de ser em outubro, que a gente não disse a data, né? Assim, Sim. mas o Congresso Acadêmico Sindical, ele inicia numa quarta-feira, né? Na terça-feira à noite tem Tem uma reunião dos uma núcleos reunião acadêmicos. só dos núcleos acadêmicos, mas efetivamente na quarta a gente inicia o nosso evento, né? Dia 1º de outubro, né? E vai até o dia 2, né? No outro dia, com mesas e palestras, né? E qual é o protagonismo dos estudantes aí nesse evento? Que é um encontro, quando a gente fala de congresso, e aí é um congresso acadêmico sindical. Então, os estudantes é que vão, na verdade, comandar essas mesas, moderar. Como é que está essa programação? Por ser um congresso que é pensado em acadêmicos, pensado por acadêmicos e para acadêmicos também, como o Eduardo já bem falou sobre a questão do novo sindicalismo médico, que hoje, na verdade, a gente vê uma medicina que vem mudando nos últimos anos, especialmente depois da pandemia do Covid-19, que tivemos a tecnologia grande em alta, a inteligência artificial crescendo, as tecnologias de informação e de comunicação, e aí hoje a gente vê essa grande mudança. Que hoje nós temos os sindicatos, os médicos já de carreira prolongada e que já vinham participando, os médicos recém-formados, os médicos jovens que vêm participando também, me coloco aí nessa posição, e temos também os acadêmicos que precisam participar também, para entender também sua realidade, não só atual como acadêmico, mas sua realidade futura como médico, que hoje nós temos grandes mudanças. E nesse congresso, como ele é pensado por acadêmicos e para acadêmicos, nas mesas nós teremos, e nas mesas e nas palestras, nós teremos algumas participações de acadêmicos, em sua massa também por médicos, mas teremos moderadores e relatores como acadêmicos. Que serão só Isso. acadêmicos. Oi? Esses moderadores e relatores só serão acadêmicos. Isso, exatamente, só serão acadêmicos. E outra questão é que a nossa programação foi feita por acadêmicos, né? Sim. A gente teve a atuação do NANGE e teve a atuação de acadêmicos. Nós nos reunimos, né, com a Federação Médica Brasileira para poder aprovar todos esses temas junto ao CIMED e junto ao operacional que está, né, incluindo o Ceará, o Pará e a Paraíba, alguns acadêmicos desses estados. Além disso, todas essas mesas, elas terão relatórios, né, feitos por esses moderadores e relatores que vão ser discutidos com os estudantes para que a gente, no final, consiga formar a nossa carta de João Pessoa. A tão esperada carta, né? Que mostra... Não é aquela carta de João Pessoa, né? Que Sim. terminou naquele fatídico. É verdade. Né? Mas, assim, é uma carta que ela reúne, ou seja, ela resume, né, todas as mesas e todas as palestras, né, que
forem proferidas e debatidas, para a gente ter um documento, né, sintetizando aí o nosso grande Congresso Acadêmico Sindical. Sim, como Né? também tivemos lá em Belém, a Carta de Belém, A que carta aí trouxe grandes metas e atitudes que também teriam para os sindicatos e para os núcleos acadêmicos, como tem ocorrido a formação dos núcleos em cada sindicato e a formação do núcleo pela Federação Médica Brasileira, que hoje seria esse operacional, com participação do Pará, do Ceará, da Paraíba, e a Carta de João Pessoa, da mesma forma, trará grandes metas futuras também. E para você ver como a coisa ela tem consequências, ou seja, a Federação Médica Brasileira, após o encontro lá do Pará, após a movimentação de sindicatos, né, buscando o jovem acadêmico, né, buscando o jovem médico, assim, provocou que tivéssemos no Congresso da Federação Médica Brasileira a criação, né, de uma diretoria acadêmica, né? Ou seja, o Dr. Paulo Bronze, que é lá do Pará, que vai estar aqui no Congresso com a gente, né? Inclusive vai estar numa das mesas, para debater e a gente fazer, né, uma discussão de alto nível, tenho certeza, né? A exemplo do que foi feito no Pará. E trazendo uma inovação que é a jornada científica, que eu acho que vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Pode falar, né? Ademais, né, a gente também tem pensado em fazer com que exista um diálogo simultâneo com a nossa plateia, né? Então, a gente está trabalhando nisso. Trabalhando nessa intenção. Queremos ouvir, né, todos os estudantes que estarão presentes, mas que ainda não fazem parte, né, não sabem o que seriam os sindicatos e não entendem bem como funcionam todos esses núcleos acadêmicos. E é importante que a gente possa levar essas informações, né, para o maior número de acadêmicos. Vamos visitar Campina Grande, né, que tem gente aqui que é de Campina Grande, né, para fazer essa divulgação, para ter os estudantes aqui. Né? Eu acho que a gente tem que dar espaço, né, criar espaço para que se discuta, né, de uma forma bem produtiva, né, esses assuntos que terão assuntos assim, né, que vai falar do exame de proficiência e as suas consequências, né, dentro da medicina, vai falar de escolas médicas, de ENAD, como já foi dito aqui, né, ENAMED, né, que são... ENAMED, atuação profissional. É tanta da sigla... Hoje né, tá difícil. Tá difícil, tá né? difícil. Tem que fazer um curso de siglas, porque eu nunca vi ENAMED, ENARE, é tudo. ENARE, exato. Bom, a gente vai falar agora da conferência internacional, porque eu confesso, né, que estou muito ansioso e preocupado ao mesmo tempo, né, para que a gente possa realizar o evento dentro da expectativa que está sendo gerada. Né? A Federação Médica Brasileira, ela, o ano passado, na conferência, né, lá em Alicante, né, ela chamou a sexta conferência para o Brasil. Como eu disse, ia acontecer no Ceará, mas problemas internos não foi possível e a gente não podia deixar, né, escapar essa oportunidade. E aí a Paraíba, pequenininha, mas muito corajosa, né, apareceu. Não perdeu a oportunidade de mostrar aqui que o nosso potencial, né, porque a nossa cidade é muito linda, né, está muito, inclusive, muito bem cuidada pelo nosso prefeito, que, inclusive, vai nos receber, né, dia 3 de junho agora, para discutir essa questão da realização do Congresso. Eu não tenho dúvida, né, do espírito que ele tem de gostar da cidade, de mostrar a cidade. Não vai perder uma oportunidade dessa, né? Até porque a gente está com a expectativa aí de trazer em torno aí de umas 20 delegações, né, estrangeiras para o nosso evento. Mas Fernando, né, que é uma pessoa que tem nos ajudado muito e está muito ligado nessa questão da organização. Fernando, qual a dificuldade maior que você enxerga, né? E a gente tem que falar de dificuldades para buscar as soluções, né? Ninguém fala de soluções sem antes falar das dificuldades. Sim, com certeza. Então, quais são essas dificuldades que você enxerga que a gente pode enfrentar na realização desse nosso grande evento? Como o senhor bem falou, a gente tem a questão da expectativa. Infelizmente ou felizmente,
é criada pensando-se num congresso que foi chamado pela Federação Médica Brasileira lá em Alicante para trazer aqui para o Brasil, que inicialmente não seria aqui na Paraíba, mas agora vai ser e, se Deus quiser, será muito bem representado aqui. Temos essa questão da expectativa que precisamos atender e, se possível, superar as expectativas de todos os países que virão, todas as delegações que virão. Como o senhor bem falou, temos a expectativa de 20 delegações, mas que mais de 60 delegações já foram convidadas, como a gente teve nas últimas reuniões discutindo com o Dr. Valdir, com os representantes também de Portugal e da Alemanha. E temos essa questão. O outro ponto que aparentemente é a primeira coisa que as pessoas pensam é a questão linguística, mas que teremos tradução ao e olha vivo. que a gente não começou a divulgar ainda, né? Sim. Valdir, na última reunião, disse, estou recebendo e-mail aqui da França, da Bulgária, né? Ou seja, porque a coisa acaba sendo divulgada de boca em boca, né? Sim. Nossos colegas lá de Portugal, né? Que tem um grande relacionamento, o colega lá, o Arben, Isso, né? Lá da Alemanha. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai até se surpreender na hora que a gente abrir essas inscrições. Mas, assim, a maior dificuldade, né, eu acho, é a gente ter patrocinadores. Com certeza. Né? Porque não é um evento barato, até porque a gente precisa de um local adequado para realizar esse evento, até porque serão 2 eventos. Né? E aí a ideia de ser no mesmo local é para aproveitar a mesma estrutura e a gente não ter que estar montando em locais diferentes. Né? Mas, assim, já foi trabalhado alguma carta, convite, já tem uma ideia de padrões, né? E cotas de patrocínio. Cotas de patrocínio. Mas, como o senhor bem falou, a gente tem como uma das principais dificuldades, com toda certeza, o custeio do evento como um todo, tanto do congresso acadêmico, mas principalmente do internacional, e até por essa questão linguística, a questão do público que virá estrangeiro, temos que atender, mas que também temos um custo maior para poder suprir as necessidades. E já temos uma carta de convite para os patrocinadores, está sendo finalizada para a gente começar a marcar reuniões, entrar em contato com possíveis patrocinadores para o evento, e precisaremos de muitos parceiros para esse evento, muitos parceiros, muitos patrocinadores. Teremos estandes no local para esses patrocinadores estarem conosco lá e também. Divulgando suas marcas, isso, né? Com toda certeza. Teremos um site que vai permitir que e já temos, a rede internacional, né? Sim. De comunicação, a internet, né? Ela vai divulgar isso a nível, né, dos nossos... Teremos tanto o site nacional, que será do Congresso Acadêmico Sindical, como também já temos o congresso, o site da Conferência Internacional, que também já está praticamente pronto, já em inglês, que será a língua oficial da conferência. Isso. E em ambos os sites teremos essa divulgação dos patrocinadores, dos parceiros, dos palestrantes, e será, na verdade, nossa principal forma de divulgação. Exato. E aí eu vou fazer agora uma provocação para a Eduarda, porque ela estava ali preocupada, mas já tinha até me apresentado alguns exemplos, assim. Vai ter uma marca, vai ter uma identidade, né? Essa identidade ela vai ser... E aí eu tenho certeza que nem eu tinha pensado nisso, viu, Eduardo? Estou pensando agora. Essa identidade ela vai ser para os 2 eventos, ou o Congresso Acadêmico Sindical vai ter uma identidade diferente da do internacional? Como é que a gente vai resolver isso? Então, precisamos ter a nossa identidade visual, e inclusive a nossa identidade visual própria, né, relacionada aos acadêmicos. Então, a gente vai ter identidades parecidas, eu acredito, ali com as cores, né, que a gente já carrega, o nosso verdinho claro, o verdinho escuro, o vermelho, que já é a cara do CIMED, da Federação Médica Brasileira, mas também acho interessante trazer elementos próprios também dos acadêmicos e da nossa cidade maravilhosa, né, que eu tenho certeza. Isso, não tem como falar de João Pessoa sem o pôr do sol. Sem o pôr do sol, sem o sax de Jurandir, né? Isso. Eu acho assim, de Ravel. Nós temos muitas alternativas, né? Sim. O ruim é quando você não tem alternativa, mas eu acho que a gente tem. Eu acho que a comissão vai ter que se debruçar, né, para ver a melhor forma de fazer com que essas 2 identidades elas sejam muito semelhantes, mas ao mesmo tempo guardem
as suas diferenças, especificidades, né? E é bom dizer para os acadêmicos que tanto vai ser importante participar do Congresso Acadêmico Sindical, Como da da conferência, porque serão 2 certificados, não é isso? Exatamente. A gente precisa, né, que os acadêmicos que eles se inscrevam tanto na parte do congresso sindical quanto da conferência, porque participando de um evento só você vai receber o certificado daquele evento, né, que foi participado. Então, é interessante para todos os acadêmicos participarem do congresso sindical internacional também, porque a gente sabe que existem algumas residências médicas que trazem esses certificados, né, com pontuação maior. E, além disso, tem um ganho no geral, né, de conhecimento e tudo mais. Então, é interessante que não percam essa oportunidade. Com toda certeza. Vai ser, na verdade, um grande congresso internacional que teremos aqui e, ao mesmo tempo, um depois do outro, um grande congresso brasileiro nacional que teremos aqui. Então, é uma oportunidade que você que é de João Pessoa, você que é da Paraíba, não pode deixar de perder. Vizinho do lado da sua casa, você deixar de perder um congresso grande como esse, que você não vai precisar ter o custo da passagem aérea, não vai precisar ter custo com hotel, com estadia, vai estar ali do lado da sua casa. Praticamente o único custo é a inscrição, que ela não vale nem um terço do que você vai ganhar de conhecimento, de experiência, de networking, conhecer grandes médicos, não só brasileiros de outros estados, mas também de Portugal, Alemanha, França e outros países que virão participar do congresso. Sem dúvida. E pensando nessa análise curricular, né, que a gente já fala, trazendo um pouco de polêmica, né, que a gente sabe que o ENAR, ele retirou a análise curricular, mas a gente tem que lembrar que isso é muito mutável. No ano passado a gente tinha análise curricular, nesse foi retirada. E quem sabe, né, se existem seleções próprias daqui para lá, naquelas universidades que a gente quer ingressar, assim como existe a CESP, né, que é aqui pertinho, tem também a USP, que busca suas próprias bonificações. Então é interessante que a gente faça por nós mesmos, para que a gente consiga ter esse aprendizado a mais. Sem dúvida, assim, os temas estão muito atuais, né, tanto no Congresso Acadêmico Sindical como na conferência, né, tanto que o tema, né, principal, ou seja, a palestra de abertura da Conferência Internacional, vai tratar da questão da inteligência artificial e do o papel impacto do médico no século XXI. o papel do médico no século XXI, dentro dessas tecnologias novas que estão aparecendo. Gente, a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso podcast, porque se a gente for falar, a gente vai acabar passando toda a programação e é importante que isso seja de uma forma oficial. Quando estiver lá no site, né, vocês vão entrar, vão ter o nome das pessoas que virão para falar sobre cada tema, inclusive, né, parabenizar aqui mais uma vez o Hugo, que está trazendo um tema extremamente atual, né? Ou seja, saúde planetária, né? Isso, tema que foi um dos temas agora do teste de progresso que tem, né? O teste de progresso nacional, e já falou sobre saúde planetária, assim como vários outros simulados estão falando. E pegando a ideia do COP30 que vamos ter também lá no Pará, já trazendo para cá também no Congresso essa questão da saúde planetária, meio ambiente, o papel do médico, saúde envolvendo essa questão do meio ambiente, essas questões todas. Não tenho dúvida que o nosso evento ele vai ser um evento trazendo a experiência do que aconteceu lá no Pará, porque foi o primeiro, foi o pioneiro, né? E a gente está tendo a oportunidade de pegar a experiência deles e tentar fazer aqui um congresso mais participativo, né? Como interativo, né? Usando as nossas tecnologias, né, que a gente dispõe, e como bem a Eduarda colocou, foi um congresso pensado pelos acadêmicos, né? Então a gente fica muito feliz de poder estar realizando esse nosso evento. E a conferência, a gente não tem dúvida de que os nossos visitantes que virão dos outros países vão sair daqui, né, com a excelente impressão, né, da nossa cidade, um povo acolhedor, uma comida assim que não se tem, né, em lugar nenhum, né? Um café da manhã. Um café da manhã bem recheado, ou seja, assim, tanto que eles já estão muito preocupados assim, em fazer a sua inscrição logo, porque a gente sabe que vir
de um outro país para participar de um evento, ele tem que ser feito com muita programação, Com né, certeza. gente? Então, eu fico assim muito feliz de estar aqui debatendo com dois jovens médicos, porque a minha carreira de médico já caminha aí para os 35 anos e vejo, né, que vocês jovens médicos assim não são diferentes, né, dos médicos que se formaram comigo, né? Tanto é que os meus médicos que se formaram comigo estão todos muito bem sucedidos, né? Graças a Deus. Assim, mas a visão, né, do médico de hoje, ela é diferente. Ele é um médico mais empreendedor, ele é um médico mais prático, ele é um médico que tem uma visão assim, vamos dizer assim, de fazer com que a sua profissão, né, e a sua carreira aconteça de uma forma mais rápida, né? Mas é obrigação nossa, né, mas com a nossa experiência, de lembrar, né, de que o mais importante, né, na formação do médico é não esquecer que o paciente, ele é um ser humano, é uma alma, né, que está ali na sua frente e como já dizia, né, o pensador, né, agora esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar, vou falar e vocês vão lembrar de novo. Ou seja, você pode utilizar de todas as tecnologias e conhecimentos, mas atender uma alma seja apenas uma outra alma humana, né? Acho que é de Eu não tô me recordando. Jung. Lembrei agora. Então, gente, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o espaço para vocês fazerem um convite novamente aos médicos, porque se os médicos e os acadêmicos não estiverem no congresso, ele não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que, como a gente está preparando, nós teremos uma grande participação. Então, fique à vontade, Maria Eduarda, e depois Fernando, para a gente poder fazer os agradecimentos. Eu queria convidar, né, todos os acadêmicos, principalmente, já que estou aqui, né, representando os acadêmicos. Então, eu queria convidar todos esses acadêmicos a participarem dos 2 congressos. Vai ser uma oportunidade ímpar, que nunca aconteceu antes na Paraíba, e realmente tudo está sendo feito com muito carinho, muito zelo, e serão temas, com certeza, muito importantes para todos vocês. Excelente. Mas agora, já que você se dirigiu para os acadêmicos, eu vou me dirigir para os médicos, né? Fazer um grande convite aqui para cada um. Você que é médico formado, você que é acadêmico de medicina, você que tem interesse nas pautas sindicais, você que está aí na luta diária, no seu dia a dia, querendo saber um pouquinho mais de como é que você poderia melhorar ou o que é que você poderia buscar mais em relação à sua vida de área de atuação profissional e sua carreira. Nós teremos esses 2 congressos, como o Eduardo bem falou, que passamos agora o podcast todo falando sobre eles. Isso aqui a gente até falou demais da programação, mas foi mais para dar uma pulga atrás da orelha, essa curiosidade de você vir participar, que será o 2º Congresso Acadêmico Sindical da Federação Médica Brasileira e a 6ª Conferência Internacional também, que será aqui de sindicatos médicos. Então, venha, não deixa de participar. Será aqui em João Pessoa, como o Dr. Tarcísio já bem falou, será em outubro, com início no dia 1º de outubro. Perfeito. Queria mandar um abraço aqui para o Dr. Fernando Mendonça, que é o presidente da Federação Médica Brasileira, né? O nosso diretor Paulo Bronze, Valdizinho, lá do Pará, que está nessa organização, com toda a experiência, né, que ele tem nesse evento. Tenho certeza que todos os diretores, né, dos nossos sindicatos filiados à Federação Médica Brasileira venham para o Congresso Acadêmico Sindical, venham para a nossa 6ª Conferência Internacional de Sindicatos Médicos, né? Nosso amigo Ciro, né, lá de Santa Catarina. E faremos convites a outros sindicatos que não são filiados também à Federação Médica Brasileira, porque, afinal de contas, a nossa obrigação é trazer conhecimento, trazer troca de experiência. Estaremos chamando todos aqueles que estejam interessados em dividir conosco das suas experiências, né, e trazer seus conhecimentos. Então, nos aguardamos vocês aqui do dia 1º de outubro ao dia 4 de outubro, né, na nossa cidade maravilhosa, João Pessoa, aqui na Paraíba. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do podcast CIMED PB, aqui se fala de tudo.